Pode se assentar em nome de Jesus. Boa tarde, gente. Boa tarde. Horrível. Boa tarde, gente. Saudade de vocês, ué. Vai fazer 2 anos que o Mineirinho não vem aqui já. Vocês estão bem? Metade respondeu, o resto morreu no meio da missa. Pergunta para quem está do seu lado, tá tudo bem? Tá tudo beleza? Tranquilo. Nós estamos nesse cerco de Jericó meditando sobre a lamparina que deve permanecer acesa. E a luz ou o azeite que mantém essa lamparina acesa são as virtudes. E a mim, agora e à noite, me coube falar sobre a esperança. Bate no seu peito e diga esperança. Fala para quem está de um lado e do outro, a esperança. Fala para quem está na frente e atrás, a esperança. A esperança. Eu poderia ficar aqui 50 minutos falando teologicamente da esperança, o que os santos dizem sobre a esperança, o que o catecismo da igreja diz sobre a esperança. Eu poderia ter feito uma varredura de todos os textos bíblicos falando sobre a esperança, mas quando eu fui rezar, o Senhor me disse que a esperança tem 3 filhas. E se você não cultivar, não gestar, não criar essas 3 filhas, você nunca vai ter a esperança. Vamos aprender isso? Abre comigo, você que está com a sua Bíblia, Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículo 25. Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículo 25. A hemorroísa. Acharam ou não? Havia uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue. Sofrera muito nas mãos dos médicos. Tinha gastado tudo sem melhorar. Ao contrário, só piorava. Ouvindo falar de Jesus, misturou-se no meio da multidão e por detrás tocou na orla do manto, pois pensava: se eu tocar ao menos na orla do manto, eu serei curada. No mesmo instante, a hemorragia estancou e sentiu no corpo que estava curada a doença. Jesus, consciente de que uma força havia saído dele, voltou-se para as pessoas e perguntou: quem tocou na orla do meu manto no cerco de Jericó? Os discípulos lhe diziam: veja, a multidão te comprime e tu perguntas quem te tocou? Ele olhava ao redor, tentando descobrir quem havia feito. A mulher, assustada e tremendo, pois sabia o que lhe havia acontecido, aproximou-se, prostrou diante dele e confessou toda a verdade. Olhando para ela, ele disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada da tua doença. Palavra da salvação. Você que tem Bíblia, beija e dá uma salva de palmas para a palavra do Senhor. Eu queria que você soubesse que no livro dos Levíticos, no capítulo 15, diz que a mulher no período menstrual, ela era considerada impura. Por isso, durante 7 dias, ela não podia sair de casa. O sentimento judaico é: o organismo da mulher todo mês se prepara para ser fecundado. E quando ele não é fecundado, portanto a mulher não engravida, tudo aquilo que foi preparado biologicamente precisa ser expelido. E ele é expelido através do fluxo menstrual. Por causa disso, estava escrito no livro da lei, Levítico capítulo 15, versículo 19, está na Bíblia,
que a mulher, durante o período menstrual, estava passando por uma purificação, ou seja, ela estava colocando para fora aquilo que biologicamente não servia mais para ela. Por isso, durante 7 dias, ela está proibida de sair de casa, ela não pode cultuar a Deus, o seu marido não pode tocar nela, porque se os dois dormirem juntos nesse período, o leito conjugal também fica contaminado. Quem me ouve, diga amém. Eu imagino que naquele tempo não havia, por exemplo, um absorvente. Isso significa que para a mulher era extremamente constrangedor ficar 7 dias em casa presa, sabendo que para todo mundo lá fora ela não saiu de casa porque ela está considerada impura. Agora, se a mulher já sofria durante 7 dias, essa senhora que nós vamos estudar agora tinha uma menstruação de 12 anos. Diga para quem está do seu lado, 12 anos. Abra a boca, gente, fala para quem está do seu lado, 12 anos. 12 anos. Há 12 anos ela não saía de casa a não ser para ir no médico. Há 12 anos ela não frequentava a igreja, porque a mulher no período menstrual era proibida de cultuar. Há 12 anos ela não namorava com o seu marido. Nem sabemos se ele dormia na cama dela. A Bíblia não diz, mas segundo os meus conhecimentos, ela era casada e tinha 2 filhos. Você sabe muito bem que a mulher que tem um fluxo sanguíneo sendo colocado para fora há 12 anos, provavelmente também tem hemorragia, provavelmente também tem fraqueza. O clima daquela casa era horrível. Nós não sabemos quantos banhos por dia ela tomava, nós não sabemos de que forma ela higienizava os panos, os mantos, as suas roupas. Há 12 anos aquela mulher sofria num estado deplorável, não havia mais esperança. A Bíblia diz que ela já havia gasto todo o seu dinheiro com médico e medicamento. Ao invés de melhorar, a Bíblia diz que o seu problema só piorava. Significa que ela não tem mais dinheiro, ela não tem mais recurso, ela não tem mais o que tomar, ela não tem que tipo de profissional procurar, ela não sabe mais o que fazer. E o resgate dessa mulher não é simplesmente uma cura pessoal, vai ser o resgate do seu casamento, o resgate dos seus filhos, porque esse contexto aqui está há 12 anos fazendo com que perca a esperança de toda a sua família. Quem me ouve, diga amém. Seja você homem ou mulher, fala para quem está do seu lado, a hemorroísa nessa tarde é você. Tem gente tão miserável que não abre nem a boca. Abre a boca, diga para quem está do outro lado, a hemorroísa nessa tarde é você. Só tem um detalhe, me pergunta qual é. Só a irmã ali perguntou. Alguém pode me perguntar qual é o detalhe? Jesus estava pregando na cidade do lado, e aquela mulher tomou um banho, e ela falou assim: se ao menos eu tocar na orla do manto, eu vou ser curada hoje. Qual é a primeira filha da esperança? A expectativa. Diga comigo, expectativa. Expectativa, vai, expectativa, expectativa, expectativa. Fala para quem está do seu lado, expectativa. Não, você não entendeu. Aquela mulher não falou assim: eu vou lá no seco Jericó para ver o que vai acontecer. Eu vou dar uma passada lá. Não, ela tomou um banho e falou: se eu sair da minha casa determinada a não perder viagem hoje, porque pelo menos na orla, na barrinha do manto dele eu vou conseguir tocar, e se eu tocar ao menos na orla do manto dele, eu acabarei com meu sofrimento de 12 anos ainda hoje.
Portanto, a cura dessa mulher não começou quando ela tocou Jesus. A cura dessa mulher começou quando ela gerou expectativa dentro de casa. E é isso que a gente não entende. Pode ter o melhor padre do Brasil, pode ter o melhor pregador do Brasil, pode ter uma multidão de gente, alguém que tenha um dom de cura aguçado. Quem é que vai ser curado hoje? Quem saiu de casa gerando expectativa para alimentar a esperança de que se ao menos você tocar na orla do manto ainda hoje você volta curado para casa e acabou. Olha para mim. Então a cura não é daqui para lá. A cura é daí para cá. Fala para quem está do seu lado, é isso que você não entende. Fala para quem está do outro lado, é isso que você não entende. Portanto, Santo Tomás de Aquino diz que a salvação começa com Deus e termina no homem. A iniciativa é de Deus enviar seu único filho para se encarnar no seio de Maria e nos salvar. Salvação começa com Deus e termina no homem. Cura e milagre não. Cura e milagre começa no homem e termina em Deus. Quando você começa a gerar um processo interno, uma decisão interior, se ao menos eu tocar, é hoje, vai dar certo, e eu creio, e eu tenho vontade, eu vou me esforçar, e eu vou atrás. Você começa a gerar um milagre aqui, e Deus responde lá fazendo a parte dele. Portanto, o milagre não é gerado no microfone, nem no pregador, nem no padre. Não, o milagre foi gerado hoje, quando você amanheceu gerando expectativa, para cheio de esperança estar aqui às 14 horas. Se você não gerou isso hoje, você vai achar tudo lindo e maravilhoso, mas hoje a cura não é para você. Fala para quem está do seu lado, então chupa essa manga aí. Exemplo número 1. Você vai no grupo de oração hoje, Ciclano? Ué, eu não sei, talvez eu vou sair mais tarde, mas assim, eu precisava tanto tomar um banho, mas nossa, não vai dar para eu tomar banho, talvez nem jantar, mas também eu estou dependendo de uma carona, mas assim, se der certo, eu vou dar uma ida lá, se tiver bom eu fico, mas se não tiver bom eu vou sair mais cedo, porque às vezes o grupo acaba muito tarde, e amanhã eu acordo, nem vai, não vai. Fala para quem está do seu lado com a cara bem ruim, não vai. Alguém pergunta então, você vai no grupo de oração hoje? Em nome de Jesus eu vou. Ainda que não dê tempo de tomar banho, que eu tenha que ir sem jantar, se não tiver carona eu me viro, porque eu estou desde cedo em oração dizendo, se ao menos nessa noite eu tocar na orla do manto dele. Diga comigo, a primeira filha da esperança é a expectativa. Tanto é que se você conversar com quem perdeu a esperança, não tem brilho no olhar, não tem sorriso nos lábios, não tem alegria, o rosto não queima. Por quê? Porque não há expectativa. Exemplo número 2. Esse final de semana vai ter retiro, você vai? Ué, eu estou até pensando, mas eu ainda não decidi, mas já é quinta-feira. Esqueça que nós estamos em pandemia, eu estou dando um exemplo. Ué, hoje é quinta-feira e até agora eu nem sei se eu vou, mas assim, se eu for, eu não vou sábado e domingo. Eu devo ir só domingo, mas também não consigo ir cedo, porque eu tenho umas coisas para fazer, eu devo chegar lá umas 10 horas, aí assim, se tiver bom, eu emendo até o final do dia, mas se eu perceber que está meio fraco lá, eu vou dar uma cubada no movimento. Depois do almoço eu já venho embora, porque na segunda-feira eu tenho umas coisas para resolver. Fala para quem está do seu lado, não precisa ir, ordinário, não vai. Pergunta para mim por que não vai? Porque sem expectativa não tem esperança, e sem esperança não tem resposta.
Aí eu pergunto para você: você vai no retiro? Claro. Eu já arrumei quem vai olhar os meus filhos, eu já troquei o meu plantão. Eu quero chegar logo cedo no sábado, sentar nas primeiras cadeiras. Já comprei um caderninho, vou levar uma caneta, vou anotar tudo. Vou ficar os 2 dias até o final, porque eu já falei com Deus que se nesse final de semana eu tocar ao menos na orla do manto dele. Exemplo número 3, vamos sair de igreja para ficar mais fácil. O Brasil está com não sei quantos milhões de desempregados, mas de repente no meio da pandemia Deus providenciou um emprego para você. Diga aleluia. Primeiro dia do seu emprego. E aí, como foi? Não vai ser fácil não, viu? Lá tem um barulho muito alto atrás da máquina que eu trabalho. Eu não tive tempo nem para ir no banheiro, minhas pernas estão doendo, lá trabalha demais, a pressão é muito grande, eu não sei não, né? Vamos ver o que vai dar. Fala para quem está do seu lado: em 20 dias você está desempregado de novo. Pode dizer para quem está do seu lado. Pode falar para quem está do outro lado: em 20 dias você está na rua de novo. Aí eu pergunto para você: e aí, como foi o primeiro dia de emprego? Moisés, trabalha pra caramba, mas o meu chefe falou que depois que eu pegar as manhas do serviço, eu consigo andar mais rápido e vai sobrar mais tempo para eu respirar. Eu não tive nem tempo para ir no banheiro, tem um barulho ensurdecedor atrás da minha máquina, mas se lá trabalha um monte de gente, acostumou, eu acostumo também. Eu cheguei cansado, mas eu orei tanto por esse emprego que eu creio que ali Deus me plantou e dali Deus vai dar frutos, porque se ao menos eu tocar na orla do manto dele, amanhã eu serei gerente dessa empresa. Qual é a diferença? Expectativa. Bate no seu peito e diz: a primeira filha da esperança é a expectativa. Não estou falando de pensar positivo. Essa filosofia do positivismo está entrando dentro da igreja. Não confunda positivismo com profecia. Nós temos aqui uma serva que está internada no UTI, vamos mandar pensamento positivo para ela, vamos mandar boas energias e pensamento positivo não tira ela da UTI. Mas se eu disser para você: vamos criar expectativa, você diz: hoje na hora da comunhão eu comunguei por ela e eu creio, meu coração está cheio de expectativa e por isso eu tenho esperança, e a esperança não engana, aleluia, que nesses dias ela vai sair do hospital. Expectativa é uma coisa que nasce no meio das entranhas. Você tem que ter expectativa que o seu casamento não está bom hoje, mas ele vai melhorar. Você tem que ter expectativa de que o seu filho está dando trabalho hoje, mas é só fase, isso vai passar. Você tem que gerar expectativa de que após pandemia muitas coisas boas vão acontecer, mas você também tem que gerar expectativa de que dentro da pandemia coisas boas também vão acontecer, porque Deus não depende de fim da pandemia para cumprir obras de profecia na tua vida. O nome diz a expectativa que alimenta esperança. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou você já morreu? Alguns olhando daqui eu vi que já morreram, com certeza. Eu já estou pregando para cadáver. Então você precisa gerar expectativa. Essa semana alguém me mandou um e-mail: eu estou com 4 anos de casado e decidi me separar. Eu disse: não separa. Por quê? Porque com 4 anos você nem sabe o que é casamento ainda, para aí ter crise, para pensar em separar. 4 anos você não sabe de nada. Então cria expectativa. Expectativa de quê, Moisés? Que a vida é um processo. Olha a notícia maravilhosa que eu vou te dar: casamento fica bom lá pelos 8, 10 anos. Os primeiros você nem sabe o que é casamento ainda. Como é que você está querendo pegar a mochilinha
e correr para a casa dos seus pais. Moisés, você está dizendo que o casamento vai ficar ruim até 8? Não, eu estou dizendo que você vai entender o auge, o apogeu, a maturidade do porquê você casou depois de 8 a 10 anos. Antes disso, você não sabe porcaria de nada. Por isso você precisa criar expectativa de que você está plantando hoje para colher amanhã. Não é hora de separar agora. Deve estar todo mundo querendo separar, porque ninguém aplaudiu também. Está entendendo nada? Fala para quem está do seu lado, você não está entendendo nada. É claro que, se tiver um assédio moral, um assédio físico, uma violência, eu, o padre, o bispo ou o papa diremos a mesma coisa. Canonicamente, a saída é a separação de corpos. Saia de lá antes que morra alguém. Mas se não tiver danos, se não tiver assédio moral, se você não está se sentindo humilhado ou humilhada, se não há violência física, não está na hora de jogar um projeto por alto agora. Cria expectativa de que a vida é feita de processos. Quando a gente entra na igreja é tudo muito lindo, depois tem uma fase terrível. Depois dessa fase terrível a gente atinge a maturidade. Eu costumo dizer que quando a gente entra na igreja todo mundo é anjo, depois a gente descobre que todo mundo é diabo, depois a gente descobre que todo mundo é gente. Aí você entendeu o que é a igreja de Jesus Cristo. É isso aqui. No início de casamento tudo é anjo, depois tudo é diabo. Depois você descobre que todo mundo é gente, com essa pessoa que você ama, que é possível sobreviver e que um vai ajudar o outro e vocês serão felizes. São processos. Mas a primeira filha da esperança é a expectativa. Quem está entendendo, diga aleluia. Fala para quem está do seu lado, se você hoje não gerar expectativa, a sua esperança vai morrer. Porque a primeira filha da esperança é a expectativa. E a expectativa não engana. Ela não engana. Quem está me ouvindo, diga amém. Então começa a abrir a sua boca para profetizar. Sim. Vai dar certo? Vai dar certo. Por que vai dar certo? Porque a palavra de Deus me garante que vai dar certo. E se não der certo de um jeito, vai dar certo de outro. Isso é expectativa. Eu preciso sair da minha casa lá em Minas Gerais. Eu saí hoje 5h20 da manhã, criando expectativa de que eu ia encontrar vocês cheio de expectativa e que ia rolar. Você falou, vou lá, né, nessa pandemia, não sei se vai ter gente, não sei se o povo não trabalha, porque 2 horas da tarde o povo ir na missa vai ver que não trabalha. Se eu sair de casa sem expectativa, eu vou fazer uma porcaria de uma pregação e Deus não vai agir. Então tem que ter expectativa, tem que acordar cedo com expectativa, tem que trabalhar com expectativa. No dia do salário tem que ter expectativa, tem que abençoar o seu salário, tem que abençoar o seu emprego, tem que abençoar o seu filho, tem que abençoar a sua gestação, tem que ser cheio de expectativa. Essa expectativa mantém a lamparina da esperança viva. Olha o que eu vou te dizer agora. Eu já li a Bíblia muitas vezes, muitas. Esse ano completo 25 anos que eu sou pregador. As principais pregações que Jesus fez não foi dentro da igreja. Me pergunta por quê? Porque dentro da igreja não tinha gente com vontade de ouvi-lo. Lá só tinha olheiro, gente procurando erro, gente querendo colocá-lo à prova, gente querendo confrontar se ele ia errar sobre o conhecimento da lei ou não. Era fariseu, era saduceu e um monte de gente filho do cão que ia no templo para ouvir ele falar procurando erro. Quem se sente bem em pregar para esse tipo de gente? Ninguém. Então se você estudar as pregações de Jesus dentro da sinagoga, parece que Jesus está desconfortável. Por quê? Porque ele está falando para quem não está a fim de ouvir. As principais pregações que Jesus fez aonde? Me pergunta onde? Nas praças e nas casas das pessoas. Me pergunta por quê?
porque estava lotado de gente comprimindo ele, empurrando ele. A Bíblia diz que ele não tinha tempo para comer, não tinha tempo para descansar. A Bíblia diz que não trocava nem de roupa. O povo estava apaixonado. Então Jesus gostava de multidão? Não, gostava de quem tinha expectativa. Aquele povo saía de casa dizendo: é hoje, é hoje, é hoje. Eu quero sugar dele, eu quero tocar nele, eu quero a palavra dele, eu quero a migalha dele. Jesus então se dava por completo. A esperança é alimentada pela expectativa. Quando um povo sai de casa com expectativa, o pregador prega melhor. Quando um povo sai de casa com expectativa, o padre celebra melhor. Por quê? Porque a expectativa gera uma atmosfera espiritual, e a atmosfera espiritual gera a esperança que sobe para o céu, e o céu responde com milagre! Yeah! Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou você não está entendendo? Qual é a primeira filha da esperança? Metade falou, o resto morreu. Qual é a primeira? Segunda filha da esperança: o esforço. Diga comigo: esforço. Fala para quem está na direita, esquerda, frente, atrás, em cima, embaixo, lado do outro: esforço. Nós estamos aqui diante de um problema. Me pergunta qual é? Essa mulher só saía de casa para ir no médico. Ela agora precisa pegar um monte de manto e se enrolar. Essa mulher está igual Mr. M, camuflada. Enrolou no manto, no manto, no manto. E depois de todo o manto, que ela ficou só com os olhos para fora, ainda colocou uma capa, que era muito próprio das judias. E além da capa, deve ter colocado um capuz. Essa mulher saiu assim, só com os olhos de fora, porque ela não podia sair. Quando ela chega onde Jesus está pregando, segundo os meus conhecimentos, havia mais ou menos 230, 250 pessoas. Só tem um detalhe: como é que ela vai chegar lá? Pergunta para quem está do seu lado: como é que ela vai chegar lá? Então aqui existe um detalhe maravilhoso. Me pergunta qual é, que só eu te conto. Por que vocês acham que ela só chegou na orla do manto? Porque foi o único lugar que ela conseguiu chegar. Ou você acha que ela chegou e falou: ô pessoal, bom dia, tudo bem? Tenham medo não, vocês estão vendo só o meu zóio porque eu estou camuflada. Vocês podem abrir por favor, dá licença, dá licença, dá licença. E aí ela chegou e falou: boa tarde, tudo bem, ô cabeludo de túnica branca? Beleza? Eu não sou digno de tocar na sua face, eu vou tocar só na orla do seu manto, tudo bem? Não, é claro que não. É claro que não, até porque a cultura judaica nesse momento é extremamente machista. Talvez 95% daqueles 230, 250 pessoas são homens. Além dela ser mulher, ela é uma mulher impura. Então ela que está toda camuflada, cheia de coisa, ela que saiu de casa toda insegura, ela deve ter ajoelhado no chão e de repente começou a andar de gatinho, passou na perna de um, a Bíblia diz, ela se misturou no meio da multidão. Então ela passou, um pisou, o outro chutou, e ela foi, e de repente ela alcançou a orla do manto. Pode aplaudir, a orla do manto. Do manto. Diga para quem está do seu lado: ela só alcançou a orla do manto. E o que ela fez? Ela puxou. O nome disso é esforço. Se você quer ter esperança acesa, tem que ter esforço. Fala para quem está do seu lado: esforço. Só que a geração de hoje não tem esforço. A geração de hoje, a gente diz que vai começar 2 horas, 10 para 2 eles saem de casa, e chega 2:10, e alguém tem que olhar o seu carro, tem que ter uma equipe de acolhida para te tratar bem, mesmo você chegando 2:10, e ainda arrumar um lugar para você sentar, porque senão você vai reclamar que chegou só 10 minutos atrasado e não tinha mais lugar de sentar.
Aí, para que você nunca mais volte, alguém perde a missa para olhar o seu carro, para ficar na porta, para te tratar bem, para cuidar de você, para você não sair falando mal. Deus não abençoa esse tipo de pessoa. Deus abençoa quem começa 2, saiu de casa 1 e chegou 1h25. E chegou mais cedo, e já ficou em oração, e já criou expectativa. Tem gente que não pode ficar em pé, porque não tem lugar de estacionar, porque parou numa quadra muito longe, e está ficando muito difícil ir lá na arca, porque toda vez que a gente vai, a gente tem que pagar um estacionamento do outro lado, não sei, eu estou inventando, nem sei se tem estacionamento aqui. E aí você, por quê? Porque é difícil, porque além da missa tem que ajudar na oferta, tem um pastel, ainda tem um estacionamento que fica nas 2 ruas, fala para quem está do seu lado, sem esforço não tem vitória, meu filho. Sem esforço não tem vitória. 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 Moisés, eu trouxe a carteira de trabalho do meu filho. Ele está precisando tanto trabalhar, e cadê ele? Está em casa uma hora dessa. Como é que Deus vai abençoar a vida desse miserável que está lá assistindo televisão e tomando café, e nós aqui? É por isso que às vezes as pessoas não me entendem. Quando alguém fala assim, você pode ir na minha casa visitar o meu marido? Eu falei, não, traga ele até aqui. Por quê? Porque Deus olha o esforço dele, quando ele sai de casa, sabendo que ele está indo até um missionário, para saber o que o missionário pode fazer por ele. 50% do milagre já acontece no meio do caminho, porque houve esforço. Agora, se eu sair de casa e o esforço for todo meu, eu chego lá, ele me trata de qualquer jeito, eu faço pouco caso, me deixa 20 minutos esperando, eu falo um monte de coisa para ele, e ele fala, muito obrigado, Deus abençoe. Ele está dentro da casa dele, então para ele sair da zona de conforto, tem que ter esforço. É por isso que a minha dica sempre traga até mim. Moisés, eu cheguei agora e queria que você orasse por mim. Não, eu tenho 4 pregações, senta e escuta. Não, eu tenho compromisso. Desmarca o seu compromisso, porque você vai escutar 1, 2, 3, 4. No final da 4ª, aí eu falo com você. Nossa, ele é arrogante. Não, sem o seu esforço não tem vitória, mesmo que a minha oração for boa. Nossa, eu estou muito bom hoje. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Bate ou não bate com a homilia do padre sobre as guerras, os ataques? Primeira leitura de hoje, não foi? Jacó lutando com o anjo, e o anjo ainda cepou com a espada a coxa. A irmã que leu a leitura diz, até hoje os israelitas não comem o tendão da coxa. Por quê? Porque Jacó lutou com o anjo, e o esforço foi tão grande que o anjo meteu a espada na coxa de Jacó, abriu uma lapa de um corte. E a gente, se gritar com você, você chora e vira crente. Fecha a sua cara. Alguns têm a cara ruim por natureza, de máscara ficou pior. Diga para quem está do seu lado, sem esforço não tem vitória. Sem esforço não tem vitória. Fala para quem está do outro lado, sem esforço não tem vitória. Sem esforço não tem vitória. Sim. Então a primeira leitura de hoje bate com o esforço da hemorroísa, que bate com os exemplos que eu estou dando, que bate com aquilo que Deus espera de você. O esforço é tão interessante que o salmista diz, e depois confirma no livro do Apocalipse 21, que o Senhor recolherá cada lágrima que cair dos seus olhos. Qual que é o nome disso? É esforço, porque alguém que está chorando está lutando. Depois o Senhor diz que nenhum copo d'água dado ao menor dos pequeninos será esquecido. Se o Senhor leva em consideração um copo d'água dado para um pobre na rua, imagina o tamanho da consideração que ele tem pelo seu esforço. Então luta, sai para a vida, tira a bunda do sofá, procura uma coisa para fazer, acorda na madrugada, compra um livro, começa a ler, vai para uma novena e peça ajuda, e grita, e confessa, e faz alguma coisa por alguém, sai de si, e vai. Aí o Senhor diz, agora sim, agora que eu vi o seu esforço, você acabou de tocar na orla do meu manto, recebe a cura. Pergunta para quem está do seu lado, você não está entendendo ou não? Nós estamos estudando aqui uma cura, amém? Quantas tem na Bíblia? 24.
O Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 4, diz que se fosse escrever em livros tudo aquilo que Jesus fez em 3 anos, os livros não caberiam no mundo. Mas a Bíblia só fala de 24. Desses 24 são 3 ressurreições de mortos, são 3 libertações de demônios e são 18 curas físicas. Uma delas a gente está estudando aqui, a hemorroísa. E se você olhar os 24, até os mortos e até a libertação dos demônios, teve que ter um esforço, ou da pessoa, ou alguém esforçasse por ela. Por quê? Porque o milagre não cai do céu. O milagre é uma inspiração divina que age diante da transpiração humana. Tem que suar e lutar para Deus inspirar lá em cima. Entende ou não? Fala para quem está do seu lado: eu estou achando você muito fraquinho, muito fraquinho, muito fraquinho, muito fraquinho. Por que a nossa geração não gosta de esforço? Porque a nossa geração está sendo acostumada com macarrão instantâneo. 3 minutos está pronto. Você que é viciado em miojo aí, como é que você vai conquistar coisas espirituais? 3 minutos está pronto? Agora você já acha feijoada pronta no supermercado. Você esquenta a água e vira e mexe. 15 minutos a feijoada, aquela lavagem do inferno, está pronta. Agora você já compra os produtos lavados e higienizados, alguns picados. Você já compra os alimentos picados. Daqui uns dias você vai casar, não sabe picar uma verdura. Alguém aqui vai ter um frango em casa e não vai fazer frango, vai fritar ovo porque não sabe picar o frango, porque já compra o frango picado. Fala para quem está do seu lado: é uma geração sem esforço. Qual que é o problema de uma geração sem esforço? Uma geração sem esforço não sabe que tudo na vida depende de um processo. Você chegou na igreja agora, senta no banco, aguenta um bocado de coisa, e a gente aguenta muita coisa. Um dia a sua hora vai chegar. Mas esse papo de já deu 6 meses lá, tem panelinha, ninguém me convida, ninguém me deu oportunidade, então eu vou sair da paróquia, eu vou para outra paróquia. Quem que vai dar oportunidade para quem acabou de chegar? Mete a sua bunda no banco, espera a sua hora. Esforço, aguentar a humilhação. Você acabou de formar agora, o seu diploma é muito bonito, mas você não tem experiência. Coloca o diploma embaixo do braço, aceita o primeiro emprego que aparecer, se esforça, paga o seu dízimo. Daqui 2, 3 anos, por causa do seu esforço, vai pintar uma vaga lá no setor que você fez faculdade. Aí é hora do diploma sair da gaveta e Deus honrar você. Mas é com esforço. Esse negócio de acabei de sair da faculdade, quer trabalhar pouco, ganhar bem, quer ser chefe, é por isso que está cheio de gente desempregado. Não é porque está faltando emprego, muitas vezes está faltando mão de obra de gente que quer pegar e fazer. Alguém está me ouvindo? Não, não tem ninguém me ouvindo. Alguém está me ouvindo ou não? Ontem conversei com um empresário amigo meu: Moisés, eu não acho mão de obra, ninguém quer trabalhar. Porque falta esforço. Porque você quer trabalhar só na sua área, e às vezes na sua área não tem. Por que é mais fácil você conhecer hoje, beijar amanhã e daqui 3 meses ir morar junto? Porque não precisa de esforço. Você não tem que namorar 2, 3 anos, viver castidade, gastar condução para ir namorar, para comprar um lote, para comprar um apartamento, para começar a construir, para ficar noivo, para casar. Não era assim na nossa época? A gente ia conseguir casar 5, 6 anos depois, tinha esforço. Mas é os casamentos que estão de pé até hoje. Os casamentos que não tem esforço, que daqui 3 meses já está morando junto, que já está viajando junto, que já fica no mesmo hotel, no mesmo quarto, como se tivesse casado, não tem estrutura para segurar uma gestação. Por isso que quando a mulher fica grávida, o homem vai embora de casa. Não tem esforço. A senhora está me entendendo? A senhora que é mais santa que eu? Então qual é a segunda filha da esperança? E qual é? Vamos, eu tenho 15 minutos só. Quem é? Pergunta para quem está do seu lado: e você, tem esforço ou não?
Você tira o teclado para mim, irmão? Me desconcentra. Obrigado mesmo. Você é carinhoso, é eu que sou bruto. Eu gosto sem nada, né, padre? Sem nada. Você está me entendendo ou não? Tá. Eu vou te dar um exemplo. Eu peguei Covid tem 2 meses, lá na divisa do Paraguai pregando. Contaminei minha esposa e minhas filhas. A gente viveu dias de terror. A minha irmã foi contaminada, 2 dias depois foi entubada, 15 dias depois faleceu. Nós vivemos o que todo mundo está vivendo. A minha irmã era missionária há 15 anos, minha irmã de sangue, morreu de Covid. Eu toda semana aparece uma zika diferente. Tenho gastado muito com remédio, com medicamento. Toda hora aparece uma coisa, eu tive embolia pulmonar. Isso tem produzido em nós um sentimento de esperança. Eu te juro que eu em casa com Covid rezei 15 dias para minha irmã no UTI ficar curada. Mas o sentimento que eu tinha é: Senhor, se o Senhor tiver propósito na vida dela, a minha esperança é cura ela. Mas se o Senhor não tiver mais propósito na vida dela, a minha esperança é salva ela. E o Senhor recolheu. E eu te juro que eu sofri, mas eu sofri com muita dignidade. Eu chorei quase nada. E as pessoas começaram a me mandar mensagem dizendo: que testemunho lindo. Eu estou aqui me acabando por alguém que nem morreu, que nem pegou Covid. Eu estou com medo dessa pessoa pegar e morrer. E você está com a sua irmã morta, acabou de enterrar a sua irmã, e você está falando de Jesus para nós. Não está se acabando, porque quem tem esperança, ou pela cura, ou pelo céu. Então quando você tem um sentimento, você não é enganado. A esperança é essa, e o esforço é esse. Senhor, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Se for da tua vontade que haja a cura, é milagre. Mas se for salvação, é milagre também. Permita que ela morra na graça. E morreu na graça. É claro que não é fácil, não ter velório, enterrar de qualquer jeito, caixão lacrado, tudo isso é um terror do inferno. Mas a esperança não engana. Tem que ter expectativa e tem que ter esforço para alimentar o desejo da esperança. Quem me ouve, diga amém. Terceira e última filha da esperança, diga comigo: uma fé pessoal. Fala para quem está do seu lado: fé pessoal. Fala para quem está do outro lado: uma fé pessoal. Aqui você vai descobrir uma coisa maluca que talvez você nunca parou para pensar. Me pergunta o que é? A Bíblia diz então que ela só conseguiu chegar até onde? A orla do... Ela puxou. Só tem um detalhe, me pergunta qual é? Jesus estava de costa. Me pergunta como assim? Em nenhum momento Jesus desejou curá-la. Jesus nem viu, Jesus estava de costa. Ah, então não foi Jesus que curou ela. Ela arrancou a cura de Jesus pelas costas. Qual que é o nome disso? Fé pessoal. Diga comigo, qual é o nome disso? A maior prova disso é que Jesus, sentindo a puxada, falou: epa, alguém me tocou. Quem é? Pedro falou: Senhor, está cheio de gente aqui te empurrando, passando a mão no Senhor, e o Senhor pergunta quem te tocou. O Senhor está doido? Ele falou assim: não, eu senti uma força saindo de mim pelas costas, para uma pessoa só. Olha aqui, para uma pessoa. Diga comigo: a fé pessoal nos faz tocar em Jesus pelas costas e arrancar dele uma cura individual e personalizada só para mim. A Bíblia diz que está o maior climão, todo mundo dizendo não, 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 não. E ele falou: sim, uma pessoa arrancou. Eu senti aqui, ó. Eu senti, mas eu não senti, não foi alguém puxando o manto. Eu senti uma força sendo arrancada na marra por uma pessoa. A Bíblia diz que a mulher se jogou aos pés dele e falou: sou eu. Ela que é conhecida na Bíblia como a
hemorroísa, ela não tem nem nome, ela é conhecida pela doença dela, humilhada há 12 anos. A Bíblia diz: Jesus olhou para ela e disse: filha, 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 a tua fé te curou. Pode aplaudir. Então, pera. Então não é a minha fé, nem a fé do Padre Anderson, é a sua fé. É isso aí que as pessoas não entendem. A gente é obrigado a orar por você, a gente é obrigado, está na liturgia, na bênção do Santíssimo, por aqueles que se recomendaram às nossas orações, ou nos quais somos obrigados a orar. Está escrito, na bênção do Santíssimo, está escrito que a gente tem que orar por quem pediu, e aqueles que a gente é obrigado. São as orações universais, pelos doentes, agonizantes, as almas do purgatório. Então a gente reza porque a gente tem que rezar mesmo. Agora uma pergunta: para que serve a minha oração por você? Me pergunta, para quê? Primeiro, para emocionalmente mostrar a você que você não está sozinho. Então a minha oração é para somar força emocional, para dizer: estamos juntos. Segunda coisa, para que serve a minha oração por você? É uma oração de intercessão, de dizer: Senhor, quebra o galho dela, olha ela, ajuda ela, apressa as coisas para ela. Só tem um detalhe: a fé que gera milagres não é a fé das pessoas orando por você, é a sua fé pessoal, é que arranca de Jesus uma cura, ainda que seja pelas costas. Então não adianta a arca estar cheia de gente com fé, vir um padre que tem um dom de cura cheio de fé, aparecer um pregador que prega sobre fé. Se você não crê, você não consegue arrancar de Jesus a cura. A fé alimenta a esperança. Bate no seu peito e diga: a fé alimenta a esperança. Então nós estamos com um problema. Tem gente que frequenta o Seco Jericó a vida inteira e vive dependendo da oração dos outros. Aí eu pergunto para você, faltando 7 minutos para o Santíssimo entrar, eu pergunto para você: você crê? Só uma senhora disse que sim, o resto acabou de dizer que não. Aí eu pergunto para você: você crê? Sim. Mas Jesus diz que se você crê de verdade, você vai dizer às montanhas de Várzea Paulista e Jundiaí que elas se desloquem para Minas Gerais, onde eu moro, e ela vai. A sua fé transporta montanhas. Assim? Então por que ela não acredita na restauração do seu casamento? É mais difícil do que transportar montanhas? Por que você não acredita que hoje Deus vai mudar a sua vida? Por que você não acredita? Por que você não acredita que a sua filha vai conseguir engravidar? Por que você não acredita? Por que você não acredita que você vai sair desse estágio de depressão e melancolia? Por que você não acredita? E é interessante, porque Jesus falando sobre isso, Jesus disse assim, Marcos 11, primeiro: tudo aquilo que pedides ao Pai em meu nome e não duvidardes, Ele já vos deu. Tudo aquilo que você pedir daqui a pouco no Santíssimo, nesse dia maravilhoso do Seco Jericó, e não duvidar no coração, já foi embora com isso em mãos. Aí eu pergunto: você crê? Metade já não consegue mais dizer que crê. Olha, Jesus continua dizendo, Marcos 11, 23, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, porque aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha. O que Jesus está dizendo? Insiste, 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 sai de casa cheio de expectativa, portanto cheio de esperança, com esforço, portanto cheio de esperança, cheio de fé, portanto cheio de esperança, e vai tentando, 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 e não desista, e não desista. E alguém vai dizer, gente, mas ciclano tem muita esperança, e você vai dizer, eu tenho mesmo, e você vai lutando, e vai lutando, e vai lutando, e vai lutando, vai lutando, e vai lutando. Você é assim?
Ou você é daquelas pessoas que tem que tomar um remédio por 15 dias, com 12 dias você fica bom e para o remédio e joga 3 comprimidos lá na sua gaveta, por isso que está cheio de resto de remédio lá, porque você não consegue nem concluir os remédios que você tinha que tomar. O Senhor quer libertar você hoje, diga aleluia, da sua inconstância, diga aleluia, da sua claudicação, diga aleluia. Porque a esperança não engana. Você precisa na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, chorando, se arrastando de cadeira de roda, na maca com fralda geriátrica, pegando carona, dizer eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, e eu quero, e eu quero. E a sua esperança vai gerar milagre. Bate no seu peito e diga: sem fé, a lamparina da esperança apaga. Se Jesus continuar pregando aqui, ele vai contar uma parábola. Na parábola ele diz que chegou visita domingo à noite. Todo mundo sabe que visita domingo à noite é bomba. Domingo à noite, o que é que o judeu dá para a sua visita? Pão. Não sei por que não. A Bíblia diz que ele não tem pão para dar para visita, e ele vai bater no vizinho. Só que a Bíblia diz que o vizinho já está de pijama. E Jesus diz assim: sabe como é que vocês têm que fazer? Insiste, 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 até o vizinho sair lá fora de pijama para te emprestar o pão para você dar para a sua visita. Jesus diz: é isso que o Pai quer fazer com vocês. Vocês têm que insistir tanto, e tem que ter tanta esperança, e tem que ser tão insistente, que o Pai vai sair de pijama e vai dizer: toma logo esse pão, nem que seja para se ver livre de você. Mas tem que ter fé. Eu queria fazer um compromisso com você a partir de hoje. Que você pedisse menos oração pelos outros, e você fizesse com Deus um compromisso de melhorar a sua intimidade espiritual. Evangelho de São Mateus capítulo 6, Jesus falou: se vocês quiserem falar com o Pai, entra no teu quarto, fecha a porta, acende uma vela, e o Pai lá no pé da sua cama vai falar com você. Aumenta a sua intimidade espiritual. Eu passo por problemas seríssimos que não tem nem como eu te contar. Mas por que ninguém sabe? Eu não sinto vontade de contar os meus problemas para ninguém, porque eu aprendi a resolver os meus problemas eu com Deus. Então você precisa começar a chorar com Ele. Não vai desabafar na internet, não. O máximo que você vai ganhar é um like. Vai desabafar no sacrário, com quem pode recolher lágrima e te dar esperança. Para de ficar fazendo videozinho. Para de ficar fazendo videozinho. Para de fazer isso, para de ficar fazendo videozinho, para com isso. Estou de luto, morreu o cachorro, estou desempregado. A verdade virá à tona. Deus é justiça. Está atacando quem te mandou embora na internet, mandando recado para os outros. Amadureça. Para de ficar na internet querendo mandar recado para alguém. Você está procurando o que? Inscritos no seu canal, likes, seguidores? Eu estou procurando é recompensa, eu estou procurando é justiça, eu estou procurando é vitória, eu estou procurando é aliança. Quem tem esperança não fica em rede social querendo demonstrar sentimento. Ele demonstra na comunhão, é na adoração, é na Eucaristia, é no rosário. Isso é maturidade espiritual, meu povo. Meu tempo acabou. Faz um A aí. Bando de falsos. Qual é a primeira filha da esperança? A expectativa. A segunda filha? O esforço. Terceira filha? A fé. Fica de pé. Vamos começar a nossa adoração. Amém? Amém. Vamos cantar, meus lindos. Louvores e graças se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Louvores e graças se deem a todo momento
ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Louvores e graças se dê a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Estende os braços para Ele e canta. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter, quero conhecer teus planos. E Deus tem planos para nós. Os passos que dei sem você, Sem o Senhor, só só me fracasso. fizeram fracassar. Eu quero, Senhor, Tanto que eu já chorei. eu quero conhecer, Senhor, os teus planos para mim. Me arrependo dos meus planos. Sem ti Nada posso fazer, nada Senhor. posso fazer. Aonde eu posso ir? Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Os meus passos são teus. No O próximo minuto é Tudo é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Os meus passos são teus. O próximo minuto é teu. E se não for assim, Se não for assim, não me deixe ir. eu dou minha Minha mão mão, Senhor. para ti. Eu fecho os meus Fecho os olhos. olhos e confio em Somente em ti. ti, Senhor. Leva-me, E a gente vai cantar lá do comecinho. Eu me abro ao teu querer, Eu me rendo, me rendo à Senhor. tua voz. Eu quero me Quero me submeter. Eu submeter. preciso conhecer os teus planos. Quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você Só me fizeram só fracassar. me fizeram fracassar. Tanto que eu já O chorei, tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Sem ti, Senhor, Sem ti nada podemos nada fazer. posso fazer. Onde eu posso ir? Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Eu confio. Leva-me, Senhor. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é
toca-me, Senhor. Levante os seus braços para o altar. Aquela mulher tinha um problema há 12 anos. A pergunta que Jesus nos faz agora é: qual é o seu problema? Qual é a sua hemorragia? O que te prende? O que te machuca? O que tira a tua paz hoje? O seu impossível. Comece a falar. Comece a falar para Jesus de você. Enche o seu coração de expectativa, dizendo: Senhor, alimenta a minha esperança. Acende a lamparina da minha esperança. Eu ando sem expectativa, eu ando negativista, eu só abro a boca para proferir palavras de derrota, de fracasso, de medo, de melancolia, de tristeza. Mas agora, Senhor, nessa hora santa, eu quero mudar o tom da minha voz, eu quero mudar o teor das minhas palavras, e a partir de agora eu digo que eu creio, Jesus. Eu quero te dizer, eu creio sim, Jesus, eu creio que tu estás vivo, eu creio que se eu tocar na orla do teu manto, vai dizendo isso para ele: se eu tocar na orla do teu manto, eu serei curado. Ah, Jesus, eu não saí de casa para perder viagem, eu não saí de casa para assistir um espetáculo, Jesus. Eu saí de casa crendo que se eu tocar na orla do teu manto, Jesus, eu serei, Jesus. Se eu tocar, Jesus, serei curada, serei curada. Canta isso. Se eu tocar, orla do teu manto, serei curada. Se eu tocar, estenda os seus braços, vamos cantar junto. orla do teu manto, Serei curado, canta. serei curado, curado, curada. Canta. Se eu tocar, diga. Na orla do teu manto, serei curado, serei sarado. Se eu tocar na orla do teu manto, serei curado, serei Se eu
nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito ora em nós com gemidos inexprimíveis. O milagre é gerado primeiro em nós, depois no altar. Com a sua boca agora, começa a dizer para Jesus que você acredita nisso que você está pedindo. Diga para ele: Jesus, eu creio, sim, eu creio, eu creio. E se eu não cria até agora, eu creio a partir de agora. Porque o milagre começa primeiro dentro do coração de quem pede. Antes de você querer que seu marido volte para casa, precisa primeiro que ele volte para casa dentro de você. Porque se ele voltar para casa dentro de você, voltar para casa parede, é só a conclusão. Antes de querer que o seu filho mude, é preciso crer na mudança dele dentro de você. E é essa oração que você vai fazer. Comece a orar agora. Eu quero ouvir você. Precisa esforço, gente. Precisa esforço. Você que pode ajoelhar, ajoelha, solte a sua voz. Nós estamos com máscara, ultrapassa o limite da máscara. Isso é esforço, gente. É esforço, é vontade no banheiro, é cansaço, é esforço. Senhor, nós estamos aqui no dia da esperança. E para alimentar a esperança, nós nos enchemos de expectativa. E nós não medimos esforços. E nós cremos, Senhor. Nós renunciamos nessa hora todo espírito de vitimismo. O Senhor quer libertar muitas pessoas de vitimismo. Ah, porque na minha vida dá tudo errado. Ah, porque sempre foi assim. Ah, porque na família dos outros é diferente. Nós expulsamos agora em nome de Jesus esse demônio do vitimismo, que quer deixar você preso numa história, como se você não nascesse para ser feliz. Tem pessoas que assumiram o sofrimento para si e contam isso como vantagem. Você faz questão de dizer o tanto que a sua vida é uma luta. Parece que o inferno inteiro se preocupa só em combater você, e você acha isso bonito. Pessoas que atraíram para si uma mania de perseguição, espírito de acusação. E o Senhor quer libertar agora. Vai orando, vai orando. O Senhor quer libertar. Muitas pessoas sendo libertas de espírito de confusão, sonhos confusos que você tem tido, sonhos inclusive que você tem buscado significado. Você que tem sonhado com morte, com serpente, com cadáver, com pessoas tentando matar você. Deixa o Senhor libertar você agora. Esse espírito de confusão, vozes internas que estão gritando dentro de você, espírito de suicídio que ronda a sua casa, sai agora em nome de Jesus. Esse sentimento que você tem, que parece que alguma coisa vai acontecer com você. O Senhor me mostra aqui pessoas que estão com medo de dirigir. Você tem uma sensação de que o carro vai bater, de que alguém vai te atropelar. Toca na orla do manto, toca na orla do manto. Deixa a esperança do Senhor batizar você. Muitas pessoas sendo libertas de falsa enfermidade, exames que não comprovam as suas dores, e as pessoas até acham que você está mentindo, mas não, a dor está aí. Mas é uma dor emocional, é uma dor espiritual, é uma dor invisível, que o seu corpo sente, mas o exame não acusa. Ore agora, para que o Senhor liberte você. Liberte você. Você que tem um pequeno negócio, uma pequena empresa, você veio para esse cerco pedir misericórdia, porque você não sabe mais o que fazer com as suas dívidas. E o Senhor só pede para eu te dizer que esse negócio que você tem, quem te deu foi Deus. E o Senhor tem alegria em dar acabamento na obra que Ele começou. Não temas,
Cantarola no Espírito. Solte um canto novo, vai. É um cântico de libertação. É um cântico dos remidos. Cantarole, cantarole. Ofereça agora uma poesia espiritual, como oferecia São João da Cruz, Santa Teresinha, Teresa d'Ávila. Ofereça a Ele um cântico do Espírito. Muitas pessoas estão sendo libertas de opressão no peito e nas costas. Esse sentimento que tem uma espada atravessada no seu peito. O sentimento é esse. Parece que uma espada entrou no seu peito e varou nas costas. Quando você respira, dói. Ele quer curar você. La bandeira, le bandeira. Para terminar, se eu tocar. Se eu tocar, olha para ele, canta. Na orla do teu manto, seu manto, serei curada, serei sarada. Eu quero ouvir você também. Se eu tocar, se eu tocar na orla do teu manto, serei curado. Canta, igreja, se eu tocar, serei sarado. Se eu tocar na orla do teu manto, na orla do teu manto, serei curado. Todos juntos para terminar, levante os seus braços, força nessa voz. Eu tocar na orla do teu manto, Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Toque no manto de Jesus. Olhe mais um pouquinho para Jesus. Observe o manto de cura e de libertação. Toque com teu coração aberto. Sempre na expectativa. Sempre no esforço. Toque no manto de Jesus. E cante. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois Antigo Testamento deu a
do céu lhes destes o pão, que contém todo o sabor. oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial de vossa paixão, dai-nos venerar com tão grande amor os mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Preparemos para receber a bênção do Santíssimo.